preciso ter consciência do que se passa quando eu faço o Ho'oponopono para ele funcionar? E o mundo, o jeito que ele tá hoje em dia, ele tem jeito? E qual que é o papel do Ho'oponopono nesse sentido da transformação global? Fica aqui comigo e vamos falar sobre isto. Muito bom! Vamos mergulhar profundamente neste trecho do livro. Estou muito feliz em estar aqui. Olá, você! Sinta-se maravilhosamente bem no agora. A todos os membros do canal, um grande beijo no seu coração. E o mundo, aparentemente, ele tá indo de mal a pior. É uma situação crítica. E a filosofia do yoga fala de Kali Yuga, ou a Era de Ferro. É um período de caos, de dificuldades que a humanidade deveria atravessar antes que uma nova era de ouro surgisse e a ordem fosse restabelecida. Mas os textos hindus, os textos budistas também, esse período difícil seria propício para se obter a liberação, uma grande oportunidade de liberação. Essa libertação seria do nosso karma. O trabalho de consciência deveria ser feito, tal como descrito no caminho do yoga. E o termo yoga aqui significa união. União de corpo, de espírito. Aqui é no sentido filosófico, tá? E não como uma técnica de bem-estar, mas é uma filosofia também na ótica do yoga. A impressão que a Lawrence tem do planeta é que a gente se encontra no momento em que a consciência está obscurecida, apesar dos progressos tecnológicos. Mas nós ainda estamos presos nas nossas emoções, tudo aquilo que é destrutivo nos pensamentos, tudo aquilo que a gente poderia ver como sendo a sombra, ainda estamos presos a isso. E no Ho'oponopono, as memórias erradas, ainda estamos presos. A grande coletividade ainda se encontra presa, porque é só olhar o que está sendo manifestado hoje no exterior. O que nós constatamos ao nosso redor é apenas uma manifestação do que nós somos internamente. Então, se você para e olha para uma cidade, você vai saber qual é a média da consciência ali das pessoas que estão ali, porque a consciência delas acaba externalizando aquilo na forma, as crenças, no que elas acreditam, nos bloqueios, o que é certo e errado para elas é o que se manifesta na parte exterior. A consciência coletiva que gera aquilo. E isso quer dizer que a mudança, ela só pode começar na gente, é dentro de cada um de nós. Você já deve ter ouvido que a mudança começa comigo. A Mona falava que a paz começa comigo. Então deve acontecer esse processo, essa transformação consciencial na consciência de cada um. E como consequência o exterior vai mudar. Então a gente precisa fazer a nossa parte, que é desapegar das memórias de dor, desapegar dos sofrimentos, da necessidade de controle, purificar julgamentos, pensamentos, sofrimentos. Eu te amo, sou grato. É perceber que essa travessia que está acontecendo por esse período sombrio, que é apenas uma percepção de que é um momento sombrio, porque tudo aqui é neutro, na verdade tudo são experiências e isso não significa que é algo negativo, algo ruim, que está tudo errado. Na verdade é apenas uma experiência da coletividade e a gente pode escolher de que forma vamos olhar para o momento no qual estamos atravessando. O princípio Ikki da filosofia Runa nos traz essa visão de que o mundo é aquilo que eu acredito que é. Então em que mundo que eu quero acreditar? Em qual mundo eu busco fazer parte? Um mundo de dor, de sofrimento que está se acabando, que está ficando cada vez pior? Ou no mundo de regeneração, onde as pessoas estão vindo à consciência, a luz da consciência está clareando aqueles cantos que estavam obscurecidos anteriormente? Perceber que a consciência entra e ela traz à luz tudo aquilo que estava escondido num modelo de hipnose coletiva onde as pessoas não olhavam para dentro de si e simplesmente aceitavam tudo que era imposto. E agora está havendo mais esse questionamento, concorda comigo? As pessoas não estão mais aceitando assim, sem questionar as coisas. Então é um nível consciencial que está aflorando. Só que é lógico que as sombras elas vêm à tona, porque tem mais luz entrando. Então muitas pessoas não conseguem lidar com essas sombras e acabam dando vazão da maneira que para elas é o certo.
E que talvez seja uma maneira que elas se permitam ser guiadas pelas memórias erradas, que vai trazer dor, vai trazer sofrimento, mas todos aqueles que estão envolvidos na manifestação dessa memória, todos eles estão num processo coletivo, entende? Não há vítimas aqui. Fugi completamente do livro aqui. No nível da matéria, nós precisamos limpar e aliviar. E esse trabalho é feito com a purificação das memórias num nível individual. Então é de pessoa para pessoa, certo? É muito importante que hajamos. É importante agir para que o movimento se realize no plano físico, para a gente se libertar dos nossos entraves nas raízes espirituais. E o Ho'oponopono aqui é incrível porque ele trabalha na causa dos problemas, ele atua na memória que está causando aquilo, na raiz. E você não precisa saber de onde vem, porquê, qual é a memória que precisa ser liberada, é simplesmente fazer o processo da purificação. É isso que cabe a você. Tomar a decisão, fazer a escolha de purificar, 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 desapegar, deixar ir o sofrimento e se alinhar com a sua consciência superior, com teu eu superior, que é o Pai, é uma Kua, e permitir que essa divindade te guie pelo caminho. Ela vai te dar as orientações e você age. Então, muitas vezes, essa inspiração recebida, ela vai contra um modelo coletivo, vai contra o que a sua família acredita, mas aí é a escolha que você faz. Eu sigo o meu coração, a minha intuição, para onde eu estou sendo direcionado a ir, ou eu vou insistir, vou me identificar com a memória e vou lutar contra e vou fazer do meu jeito. A gente tenta controlar, mas isso é apenas uma ilusão. Quanto mais nós queremos subir nos planos sutis, mais nós temos que descer a matéria e nos enraizar. Então não tem como ser extremista de agora é só espiritualidade. A gente vê algumas pessoas que também têm, observamos isso, né? De que agora que conheceu, começou a se autoconhecer e não faz mais nada do que fazia antes, acaba negando aquilo e lutando contra as pessoas que agem do jeito que ela mesma agia antes. Então fica tanto no espiritual, na espiritualidade, que não desenvolve a matéria. E aí tem os problemas financeiros, tem as questões de organização de vida, de como está a organização da vida, enfim, uma série de problemas que é em decorrência da desconexão com a Terra, porque nós estamos aqui. Então a Terra, você pode elevar o pensamento, mas fique aterrado, porque nós temos esse corpo por uma razão, que é fazer com que os movimentos aqui aconteçam para que a gente experiencie isso. Então tem que perceber se há essa sincronia entre corpo, mente e espírito, ou se está só mente lá em cima, espiritualidade, e está se esquecendo do plano físico. Se a gente estiver muito alto, nós acabamos nos desconectando. Se estivermos muito presos na matéria, que é um outro extremo, nós também nos desconectamos, só que de uma maneira diferente. Tem gente que é só trabalho, e só aqui na matéria. Meu Deus, como pode? A pessoa está desconectada. Assim como quem está só espiritualidade também pode estar desconectado da matéria. São modos diferentes, mas o princípio é o mesmo. Se a gente parar para pensar que o mundo ocidental, ele apresenta, antes uma tendência material. Então, aqui no Ocidente, a gente busca muito pela matéria, e acabamos recorrendo ao Oriente para buscar a outra polaridade, que é da espiritualidade, que é esses ensinamentos espirituais. E aí lá no Oriente, se você olhar, o Oriente tem essa sabedoria interna, essa sabedoria espiritual, só que o Oriente, isso falando no geral, o Oriente não conseguiu resolver o seu lado material, porque está tanto do lado espiritual. É como se cada parte aqui tivesse escolhido uma característica e não um conjunto, não vendo como sendo um todo, mas separados. Cada um buscando uma coisa diferente. Então, nós precisamos perceber aqui também que a população hoje em dia, as pessoas, elas estão cada vez mais buscando um alívio rápido para as necessidades. Eu mesmo leio muitos comentários de pessoas que dizem, eu tô praticando há 2 semanas e não aconteceu nada ainda. Tô praticando há 1 semana e eu ainda tô com raiva ou ainda tô com um problema. As pessoas querem uma pílula, parece, e que resolva todos os problemas e faça assim.
Só que não existe varinha de condão. Nós precisamos fazer um trabalho nesses planos, tanto espiritual quanto físico. É preciso fazer esse trabalho interno. Ninguém vai fazer pela gente. O Ho'oponopono não faz. É uma ferramenta como qualquer outra. Reiki, acupuntura, barras de Access, tudo isso são ferramentas. Mas quem vai se trabalhar em última instância é você. Por isso precisamos agir. A física quântica já explica os fenômenos energéticos. Já explica que tudo é vibração, os fenômenos também, fenômenos esses que o yoga, o tai chi, as artes marciais conhecem e já vem utilizando há milhares de anos. Só que ainda são considerados marginais, são considerados esotéricos, papo místico, misticismo. Só que tudo isso já é explicado pela física quântica, mas há essa resistência feroz em desfazer desse modelo que é utilizado da física clássica. Então, tudo parte de uma ordem sutil. E quando a gente fala sobre em termos de energia, essas questões, essas técnicas, ferramentas, modos de agir que tenham ligação com essa energia, isso vai ficar cada vez mais conhecido, cada vez vai ser mais utilizado, cada vez mais desenvolvido. A gente pode ver no SUS, por exemplo, que já tem reiki, tem essas terapias energéticas que estão ficando mais conhecidas. O mundo, ele não está nem um pouquinho diferente do que era antes em relação a isso, né? No funcionamento do universo em si. O mundo em si, ele não mudou nada de como ele era antes, né? Em relação ao funcionamento dele. O que está mudando, na realidade, é a consciência que a gente tem do mundo. E essa consciência começa a descobrir, né? Descobrir, entre aspas, essas técnicas, descobrir novas formas energéticas, formas sutis de lidar com as situações e às vezes até se tornam moda algumas dessas ferramentas. Só que como que a gente utiliza elas? Será mesmo que essas ferramentas elas fornecem pra gente uma verdadeira mudança interior? Isso vai depender apenas do que nós fazemos com essas ferramentas. Elas em si, elas não têm nenhum poder, mas é o que a gente faz com essas ferramentas. É esse trabalho interno que precisa acontecer dentro da morada espiritual, da morada física de cada um. Precisamos conhecer, se conectar com essa nossa parte essencial, a nossa parte mais sutil, digamos assim, para fazer esse processo de transformação consciencial e como consequência do exterior também. O Ho'oponopono traz essa oportunidade de agir nesse nível espiritual de uma maneira muito simples, simplíssimo, que nos conecta com a nossa essência divina, para que nós alcancemos a harmonia e todas as pessoas ao nosso entorno também. Quanto mais nós purificamos as nossas memórias, mais nós perdoaremos, mais nós aceitaremos as pessoas como elas são, aceitaremos a nós mesmos como nós somos, nós vamos compreender que as diferenças na verdade são riquezas e vamos permitir o surgimento de um outro espaço. Quando estamos vivenciando o Ho'oponopono, nós deixamos as coisas seguirem o seu próprio fluxo natural, a nossa confiança na divindade aumenta. E quanto mais nós praticamos esse trabalho de purificação das nossas memórias, mais nós entramos em contato com esse espaço espiritual, sutil em nós. E mais nós nos conscientizamos de que nós temos a escolha da nossa vida. Nós sempre tivemos o poder. Essa escolha, ela está, sobretudo, na maneira como nós enfrentamos o que está se passando na nossa vida. A forma como olhamos para o lá fora. Na visão do Ho'oponopono, essa unidade de todas as coisas é uma verdade. Muitas vezes a gente acaba confundindo escolha com controle. O controle, ele tensiona a gente quer controlar as coisas. O controle nos limita. A escolha já, ela nos abre para um compromisso e nos tira do estado de vítima. Então nós nos tornamos responsáveis pela nossa vida. Em todos os vídeos de Ho'oponopono aqui você vai ouvir sobre a autorresponsabilidade, de que você é responsável pela transformação que você quer ver no mundo, na tua transformação interna, porque a mudança no exterior parte de uma mudança do interior. Nos dias de hoje, as pessoas têm dificuldade em aceitar compromisso, porque para muitas pessoas, comprometer-se significa perder a liberdade. Nós preferimos não nos comprometer
por causa do medo que temos, do risco que é isso. O primeiro compromisso que precisa ser cumprido é em relação a si mesmo. Isso implica uma escolha. Eu escolho assumir a responsabilidade por tudo que está na minha vida. E escolher a nossa vida significa realizar um ato de compromisso, de respeito consigo mesmo e com a vida também que nos anima, a vida que busca fluir através de nós, em nós, por todos. Quando nós não nos comprometemos conosco, nós avançamos contra a corrente do movimento da vida. Tornamos o outro, tornamos o exterior o responsável por aquilo que nos acontece. E aí a gente permanece na nossa impotência. Afinal de contas, eu só tô assim porque o outro fez tal coisa pra mim. É o que acontece quando a gente funciona com base nas memórias. As memórias do Ho'oponopono que vão sendo reencenadas no subconsciente, que é o palco dessa nossa existência. Eu falei mais sobre isso nos vídeos anteriores desta série do livro Ho'oponopono Sem Mistérios. Então, fazer uma escolha na vida nos possibilita a conexão com a parte divina, a nossa parte divina. E desse modo nós nos tornamos responsáveis por nossa vida, nós honramos a vida que corre através de nós, em nós. Nós podemos observar os acontecimentos de uma outra forma, dando um sentido completamente diferente a esses acontecimentos. Fazemos uso do princípio Ike, da filosofia Runa, que diz que o mundo é aquilo que você acredita que é. O nosso mundo ao redor, ele vai mudar porque nós vamos mudar o nosso ponto de vista. O espaço exterior vai se alinhar com o nosso espaço interior. Se adentramos na paz diante da situação, por conta da nossa mudança interior, o nosso exterior vai se reorganizar como uma consequência. E isso pode levar o que nós convencionamos chamar de tempo, porque o plano físico, ele vibra numa faixa de frequência mais densa. E por isso que às vezes parece que está levando tempo, mas é porque a mudança é de dentro para fora. Eu preciso dar o primeiro passo e confiar, sabendo que o lá fora vai se reorganizar. Então eu apenas cuido do meu jardim interno aqui. E então, na medida que nós fazemos uso desse livre-arbítrio, dessa escolha de soltar as memórias e começar a viver com base nas inspirações, todos os véus vão se caindo. Os véus que são os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, crenças, experiências, nossos sofrimentos, tudo isso vai caindo, porque nós fizemos a escolha de fazer diferente, de assumir a responsabilidade, de fazer a petição da limpeza. Com o Ho'oponopono nós estabelecemos uma conexão com a nossa parte mais elevada, com a nossa parte divina, ela mesma que está ligada com a fonte. E a energia, então, ela se fluidifica. E quando a gente permanece nesse propósito de viver com base no Ho'oponopono, e é sobre isso também que a gente vai falar na Semana da Presença em Aloha, nós começamos a ver os resultados. Começamos a perceber como nós nos sentimos diante do que está lá fora. A mudança, a conexão com essa parte divina através dos resultados internos, como nós estamos lidando com as situações e como está se apresentando a realidade lá fora. Então, nós nos conectamos com o divino. Os planos sutis, que a gente chama de energéticos, eles se manifestam na matéria. E é apenas energia condensada. Não tem diferença, por exemplo, entre a mesa e nós. Nós somos constituídos pelos mesmos átomos, pela mesma energia. É só a organização e a densidade que são diferentes. Os planos sutis, eles têm uma vibração extremamente rápida, enquanto o plano mais material tem uma vibração muito mais lenta. Então, para captar, por exemplo, usando como exemplo as estações de rádio. Para captar uma estação, a gente precisa se conectar à frequência certa, que possui um comprimento de onda específico. No nível energético acontece a mesma coisa. Se você estiver conectado a uma certa vibração, tudo o que se passar na sua vida corresponderá a essa vibração, a essa frequência que você está sintonizado. As memórias também são frequências, e se a gente está conectado com essas frequências, os eventos que a gente vai experimentar. E quando nós estamos conectados a essa frequência, é como se a gente não conhecesse outra coisa. É como o rádio, você escuta uma e você
É como se não conhecesse as outras estações. E se você está preso nas memórias, então você acredita que é aquilo e não há outra coisa. E o Ho'oponopono permite que nós elevemos a nossa frequência para que nos conectemos com a parte mais sutil, com a nossa parte divina, para que possamos purificar. E não precisa saber o que tem que ser purificado, mas apenas praticar a partir da nossa experiência, na manifestação dessa experiência, trazendo a sensação, fazendo o processo que eu já expliquei nos vídeos anteriores. Existe um movimento constante entre os planos sutis e a matéria. A energia sutil ela se condensa em sua descida à matéria e a subida ao sutil vai liberar as memórias. Então nós elevamos a nossa frequência e a divindade faz o processo da transmutação. Todas as memórias que nós temos, segundo a Lawrence aqui do livro, ela diz que todas as memórias são a cristalização dos nossos pensamentos, das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Eles próprios caracterizados pelo filtro das nossas experiências. Então, nós precisamos ter noção do processo, consciência do que está se passando quando eu faço o Ho'oponopono? Não. O que precisa acontecer é assumir a responsabilidade e iniciar a petição e deixar que a divindade faça. Então, quando você se posiciona na frequência, quando você vira lá o seu dial e você acessa a frequência mais elevada para se sintonizar com o teu eu superior, você não precisa saber como isso funciona. Se você vai lá e faz isso no rádio, tu não sabe como funciona, tu só sabe que tu gira o botãozinho lá e sintoniza na frequência. E a mesma coisa com o Ho'oponopono, é só fazer. Faça, eleve. Olha, na semana da presença em Aloha, a gente vai fazer uma imersão no Ho'oponopono e eu vou te mostrar o que é essa questão, como é que faz esse processo de conexão com o eu superior. É uma semana gratuita, online, e você pode se inscrever acessando o link que está aqui na descrição. Se você está assistindo depois e já passou, provavelmente a gente está organizando alguma coisa. Mas agora, para você que está assistindo agora, aqui em julho, no final desse mês nós teremos essa semana gratuita. Vai ser uma semana inteira, 3 dias de puro conteúdo, vai ser maravilhoso e a gente vai realmente... Tem desafios, tem meditações, tem muitas experiências para que você possa realmente vivenciar o Ho'oponopono e sintonizar nessa frequência mais elevada para começar a transformação no teu plano físico também, tanto interno quanto físico. E então eu gostaria que você sentisse aí, neste momento, a minha mais profunda gratidão por sua vida, por sua existência, por ser quem você é. Tô com meu nariz trancado aqui, mas a gratidão é a mesma. A gente vai se falando nos próximos vídeos. Aloha!